Olá, amores da minha live, tudo bem com vocês? Tô aqui, conforme prometido, para postar uma aula de revisão, tá? Então aproveitem, estudem. Eu logo de cara já peço desculpas porque eu gravei no computador e o microfone do computador não era bom. E eu fiquei com voz de banheiro, eu tô tentando arrumar, mas eu preciso mandar para vocês, então não estranhem a minha voz de banheiro. Eu tenho voz de banheiro? Tenho voz de banheiro. Mas dessa vez tá pior, tá bom? Mas mesmo assim eu quis postar pra vocês, já que a nossa prova tá chegando, pelo menos ajuda vocês. E como eu disse, eu preciso de ajuda, então se você quiser me ajudar a gravar vídeo, capturar a tela, melhorar esse áudio, por favor, me ajude, porque esse é o segundo vídeo da minha vida, então eu realmente não sei. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Estudem! Um beijo! Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui então com a nossa revisão do sexto ano, conforme permitido, tá? Para sexto ano, então nós vamos falar de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, tá bom? Então essa daí é a nossa nova revisão para a nossa P2. Então vamos lá. Aqui nós temos um modelo tradicional, né, de uma parte básica de como funciona na cidade o ETA e o ETE. Então, ó, a gente tem um manancial, certo? Ou seja, uma água de superfície, uma água onde nós vamos retirar essa água para fazer a estação de tratamento de água funcionar, tá bom? Então, essa água, ela é bombeada diretamente do manancial, ela entra na estação de tratamento de água, passa por várias etapas que nós vamos ver mais adiante, e ela é distribuída para a cidade. Lá na cidade, não importa qual é a casa, se é uma casa, se é um shopping, se é um condomínio, enfim, se é uma indústria, a gente usa essa água da ETA, ou seja, essa água tratada, e aí a gente gera um esgoto. Esse esgoto, ele sai da cidade, entra numa ETE, ou seja, a estação de tratamento de esgoto, e depois essa água tratada é devolvida para o curso de água da natureza, que pode ou não voltar para esse manancial, dependendo do local de onde nós estamos falando do tratamento de água, tá bom? Então vamos lá. Apenas vendo os passos aqui de ETA. Então na ETA, estação de tratamento de água, a gente tem um local, geralmente uma represa, geralmente um rio, alguma coisa assim, né? Um manancial, que a gente fala, que é uma água de superfície disponível para consumo, para utilização. E aí a ETA, a estação de tratamento de água, ela usa bombas muito boas para captar essa água. Então a gente chama aqui, ó, a primeira etapa de captação da água, que a gente chama água bruta, tá? A segunda etapa seria a adição de sulfato de alumínio, cal e cloro. Então, esse sulfato de alumínio e o cal, eles têm a função de aglutinação da sujeira, ou seja, eles vão juntar toda a sujeira, tá? E o cloro, ele serve para matar os micro-organismos. Então, após a adição desses produtos químicos, a água passa por um tanque chamado de floculação, tá? Então a gente tem a floculação, que são pás que ficam girando e misturando a água a esses produtos químicos. Nisso, toda a sujeira grosseira que estiver presente nessa água bruta, ela vai virar um floco, tá? Por isso que a etapa chama floculação. Aí ela vai para um outro tanque chamado decantação. Nesse tanque a água deve ficar parada, sem movimento nenhum, para que a sujeira toda formada na etapa anterior, ela vá para o fundo. Então ela tem que descer e se acumular aqui no fundo, tá bom? Aí após esse processo, a parte de cima da água, ela passa por um filtro. Esse filtro, ele é composto por carvão ativado, areia e cascalho. E aí ele vai limpar a água, vai tirar toda a sujeira visível dessa água, tá? Então aqui a água sai limpa, limpa mesmo. Lembrando que a água limpa, sem cor, sem cheiro e sem gosto, tá? Aí essa água vai antes de ir para um novo reservatório, ela recebe outra adição, outra etapa de adição, que é a adição de cloro e flúor. Esse cloro a mais que é colocado
é justamente para matar qualquer micro-organismo que tenha aparecido e que tenha ficado aqui nesse sistema. E o flúor, ele serve para prevenir a cárie na população, tá? Então a nossa água da torneira que vem tratada, ela já vem com um pouquinho de flúor. Lembrando que a gente precisa continuar escovando nossos dentes, ok? Não adianta só enxaguar a boca com a água, que o flúor daquela água é para prevenir. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, ok? E aí após essa água com cloro e flúor, que a gente chama de cloração e fluoretação, ela vai para um reservatório de água e esse reservatório ele passa por um reservatório elevado na cidade, que é para fazer a distribuição dessa água tratada para a cidade. Tá? Então esse é todo o processo de ETA, Estação de Tratamento de Água. Dando continuidade, nós temos aqui a ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. E aí lembrando, foi como eu avisei nas aulas, né? Nós temos vários tipos de esgoto, então nós estamos nos referindo nesse momento de esgoto residencial, o esgoto da cidade, porém residencial. Então o que acontece? A ETA mandou a água tratada para essa cidade e a gente depois que usa essa água, ela vai na forma de esgoto para a ETE, ou seja, a Estação de Tratamento de Esgoto. Então como que funciona a ETE? Esse esgoto ele vem para a primeira etapa da ETE, que é o gradeamento. Então, o que significa isso? Esse esgoto, ele passa por grades de diferentes tamanhos. Esses tamanhos, né, dependendo do tipo de esgoto, dependendo do tamanho da cidade, nós podemos ter mais ou menos grades. Essas grades, elas servem para remover a sujeira grande que está presente no esgoto, como, por exemplo, latas, copos, garrafas de vidro, de plástico, enfim. Qualquer objeto que esteja na água do esgoto, e a gente sabe que nas enchentes pode carregar bastante lixo, pode carregar bastante coisa, então é aqui que vai parar esse lixo. Esse lixo que fica parado aqui na grade, ele vai para o lixo reciclável. Então ele é coletado aqui e retirado depois para levar para reciclagem. Então essa água que sai do gradeamento, ela passa por uma caixa de areia, ou uma caixa de desarenação, ou uma caixa de sedimentação. Cada tipo de ETE tem o seu decantador, tá? Então, teoricamente, ela passa por uma caixa de areia e uma decantação, que é justamente para dar uma filtrada e decantar, ou seja, assim como o processo de decantação da ETA, o ETE também tem esse processo de decantação, que é quando a sujeira que ainda permanece aqui, ela vai para o fundo do tanque, tá? Dependendo do esgoto, a gente tem decantadores secundários, terciários e tudo mais. A gente pode também ter, dependendo da etapa, filtros. Então a gente pode ter aqui no lugar da caixa de areia uma caixa de filtração, ou após a decantação também uma caixa de filtração. Depende do esquema da cidade, tá bom? E aí, enfim, depois que essa água foi tratada, ela é considerada uma água de reuso, que pode ser levada, que nas cidades a gente usa hoje essa água de reuso para lavar rua, por exemplo, após uma feira, ou então para levar para condomínio, para molhar as plantas e tudo mais, ou então essa água é devolvida para a natureza. Por que devolvida para a natureza? Porque na natureza ela vai se reincorporar a água ali presente, vai ter mais chuvas, vai ter matéria orgânica, então toda essa água vai ser reintegrada à natureza e posteriormente voltar para uma ETA, ok? Lembrando aqui, ó, que no fundo dos tanques de decantação ou mesmo na superfície das caixas de filtração aparece um lodo, que é uma sujeira que fica lá no fundo. Esse lodo, ele é riquíssimo em matéria orgânica. Então a gente tem algumas maneiras de tratar esse lodo. Esse lodo, ele pode ter 3 destinos. Ele pode ir para o aterro sanitário. Esse lodo, ele pode ir para formação de adubo, né? Então, adubo orgânico, existem empresas que compram esse lodo para fazer adubo e vender para fazendas e tudo mais, ou ainda ele vai para um tanque chamado biodigestor, que é onde ele produz gás.
E esse gás que ele produz é o gás metano. Então esse gás metano é queimado e esse gás metano se transforma em gás carbônico e energia. Então dá pra gente usar essa energia e o gás carbônico soltado na natureza pode ser reaproveitado pelas plantas, ok? Então essa é a ETE. E lembrando o que é água potável, né? Então a gente viu sobre a nossa matéria sobre água potável. Água potável é aquela que é própria para o consumo humano, ok? A água tem que ser límpida, ou seja, incolor, inodora e insípida, ou seja, sem cor, sem cheiro e sem gosto. E ela tem que ser livre de substâncias químicas e livre de micro-organismos, ok? É isso então. Até mais!